Olá, turminha do primeiro ano. Aqui é a tia Ellen. Olha, vamos aprimorar a Grécia nas questões agora de sala, tá? Que é capítulo 5, página 15, tá vendo? Então, vamos lá. As duas principais polis gregas foram Esparta e Atenas. Elas tinham uma organização social com muitas diferenças entre si, mas também com algumas semelhanças. Cite quais são as principais diferenças e semelhanças entre ambas. Gente, para falar de Esparta e Atenas, tem que lembrar que enquanto Esparta era militarizada, Atenas era mais voltada para a filosofia, para as artes, para a cultura, né? Já é uma diferença. Outro ponto que a gente pode diferenciar é a questão da sua política, porque Esparta ela era governada por uma diarquia, tinha 2 reis, tá? Os reis eles ficavam no cargo de maneira vitalícia para o resto da vida. E Atenas não, Atenas inicialmente ela foi governada por uma monarquia, tá? Não deixa de ser semelhante a Esparta, porque era a presença de um rei no poder, né? Porque Esparta tinha um rei que ia para a guerra e um rei que ficava na polis. E depois Atenas vai criar a famosa democracia ateniense, tá? Outro ponto que a gente pode destacar de diferença entre as duas é a questão da mulher. A mulher espartana, de certa maneira, tinha mais liberdade, podia sair, fazer exercícios físicos. Já a ateniense não, ela era reclusa em casa, né? Só saía acompanhada se solteira de um irmão, do pai, casada do marido. Tinha até nas casas atenienses o gineceu, que era o quarto exclusivo feminino. Quando chegava visita, a mulher tinha que ficar lá reclusa e tal. 2. O mundo grego se formou a partir da combinação de diferentes povos e culturas. Explique como se deu esse processo, né? A Península Balcânica, gente, onde está ali aquela Grécia continental, ela foi povoada por diversos povos, né? Primeiro que chegaram lá foram os aqueus, posteriormente os dórios, ocuparam os territórios, onde se desenvolveram essa civilização, né? Onde estavam lá os aqueus. Os dórios chegam e dominam. Dizem que os aqueus teriam dado origem a Atenas e os dórios a Esparta. Além desses outros povos, também vai chegar por lá os jônios, tá? Os eólios. Também, gente, aquela região sofre influência da ilha de Creta, tá? Sofre influência das outras ilhas menores. Quando conquista a Troia, vai também ter influência ali daquela Grécia asiática, daquela praia ali asiática, tá bom? Então, a presença desses povos todos vão estar formando a Grécia. 3. Explique qual foi o papel do helenismo na transformação da cultura grega em um dos principais legados da cultura ocidental. Gente, a questão do helenismo foi quando a Grécia, por mais que ela tenha sido dominada pela Macedônia, ela cresce em cultura, né? Porque Alexandre o Grande da Macedônia leva para a região que ele conquista os conhecimentos dos gregos, tá? Toda a cultura grega vai aonde os macedônios chegam. Por isso que o período helenístico é o período da Magna Grécia, da Grande Grécia. A Grécia fica maior, tá? Em cultura. O texto a seguir é um fragmento da lei ateniense contra a tirania. Leia atentamente, né? Eucrates, filho de Aristôntimos do Pireu, fez a moção com a boa sorte do povo de Atenas, que os legisladores resolvam, se alguém se rebelar contra o povo, visando implantar a tirania, ou juntar-se a conspiradores, ou se alguém atenta contra o povo de Atenas, ou contra a democracia em Atenas, se alguém cometeu algum desses crimes, quem o matar estará livre do processo. 4, né? A tirania foi um processo político que antecedeu a instauração da democracia em Atenas. Explique as origens da tirania e quais foram os principais desdobramentos dessa forma de governo. Gente, a tirania na Grécia está relacionada com os conflitos sociais que se desenvolveram em Atenas, tá? Em decorrência do fortalecimento dos eupátridas,
que eram os cidadãos atenienses, tá? Aqueles nascidos de pai e mãe ateniense, donos de terra, chefes militares. Então, só eles eram considerados cidadãos. Cerca de 5% da população apenas, tá? Com o fim da monarquia e a formação de um regime oligárquico, que era o governo de poucos, né? Só desses eupátridas, os eupátridas passaram a tomar decisões políticas que vão beneficiar apenas a eles próprios e provocaram o empobrecimento dos pequenos proprietários de terra em Atenas. Essa situação acabou resultando em revoltas e abriu caminho para que governantes tiranos subissem no poder. Esses tiranos, na Grécia Antiga, eram indivíduos que buscavam o apoio popular para derrubar o governo dos eupátridas, né? Daquela elite que estava no poder, e passar a comandar a polis, tá? Para que esse tirano assumisse o poder, né, com o apoio da população, da maioria da população, ele acabava usando de autoritarismo e violência. Por isso, quando a gente pensa no tirano, a gente pensa num cara autoritário, violento, tá? Quinta, de acordo com o documento, qual seria a punição recebida por quem apoiasse um tirano? De acordo com esse documento que a gente leu, né, afirma que qualquer pessoa envolvida com tiranos poderia ser morta, sem que o assassino pudesse ser responsabilizado. Isso significa que as pessoas poderiam matar livremente aqueles que apoiassem os tiranos, tá? Essa é uma regra dada pela minoria, pela elite, pelos ricos, pelos eupátridas, tá? Um tirano, ele está querendo ter o apoio da população em geral, que não é considerada cidadão, para estar tomando o poder, tá certo? Depois a gente volta com as propostas. Beijo!